E aí, beleza? No século 26, um grupo de raças de alienígenas se reuniram para formar uma aliança militar chamada Covenant. Eles acreditavam que uma super-arma conhecida como Halo, um anel gigante, trariam a eles o caminho para a salvação e declararam a humanidade como uma afronta aos deuses, iniciando uma campanha genocida para exterminar todos os humanos existentes. Em 2552, uma colônia humana chamada Madrigal, Kuan e seus amigos vagueiam pela floresta em busca de uma planta que serve como alucinógeno. De repente, Kuan ouve um barulho e deixa o grupo para investigar. Ele descobre que uma nave alienígena pousou nas proximidades com luzes brilhando dentro de uma caverna. Aterrorizada, ela corre para alertar seus amigos, mas os inimigos chegaram primeiro e começaram a matar todos. O grupo foge o mais rápido possível, mas o inimigo os alcança, matando um a um, e Kuan consegue se esconder. Ela aciona um sinalizador para alertar as pessoas no posto que correm para suas posições para se defender. Kuan continua correndo e entra no posto antes que ele se feche, e ela informa ao seu pai que são alienígenas. Ele a manda se esconder com os civis, enquanto os inimigos atacam todo o posto avançado. O portão dianteiro é destruído e os alienígenas entram, matando todos que encontram em sua frente, sem se preocupar com as armas, pois tem proteção contra elas. Os humanos estão morrendo por todo lado e Kuan assiste assustada. Ela sai para procurar o seu pai e isso salva sua vida, pois um alienígena abre a porta do abrigo e atira em todos lá dentro. Porém, nesse momento, uma nave sobrevoa e solta os Spartans, um exército de super soldados geneticamente modificado. Os Spartans começam imediatamente a luta contra os alienígenas com sua armadura avançada e o seu armamento é extremamente superior. Kuan foge do tiroteio e se esconde em um trailer, mas um alienígena a encontra. Porém, um sniper dos Spartans rapidamente atira na cabeça do alienígena, que morre. Quando os aliens restantes estão encurralados, os Spartans os eliminam de uma vez por todas, mostrando não ter medo e extrema habilidade, encerrando a luta. Kuan se prepara para se reunir com seu pai, mas de repente um alien ainda está vivo e vai em sua direção. Seu pai imediatamente vem em seu socorro, mas o alienígena o mata com sua lâmina, atravessando seu peito. O líder dos Spartans, Master Chief, intervém rapidamente para matar o alienígena e faz um relatório. 20 guerreiros alienígenas de elite e 150 civis foram mortos e Kuan é a única sobrevivente. Depois disso, os Spartans partem em busca da nave inimiga e Kuan lamenta a perca do seu pai, mas quando percebe que está sozinha, decide seguir os Spartans. Eles entram na caverna que Kuan viu anteriormente e lá há um alienígena se escondendo e seguindo eles. Descobrem que a Covenant, a aliança alienígena, estava lá para escavar algo. O Master Chief encontra uma relíquia deixada pelos aliens em uma parede. Ao tocá-la, toda a caverna se ilumina e ele tem uma visão de uma família felizes juntos. Seu parceiro retira a relíquia e a ilusão termina e de repente vem o alienígena restante fugindo. Vão atrás deles, mas o alien fica invisível e escapa, e o alien acaba esbarrando em Kuan, a derrubando, e alcança sua nave para fugir. E mais tarde, no Comando Especial das Nações Unidas, a Dra. Hansen convence sua chefe, a Almirante Paragonski, a deixá-la estudar a relíquia em vez de guardá-la. Porém, ela nota que Hansen ainda está trabalhando em um projeto que deveria ser encerrado e ordena que se livre daquilo. Hansen entra em uma sala e revela que há uma cápsula com um estranho corpo dentro, mas hesita em terminá-lo. Enquanto isso, no centro de comando da Covenant, o hierarca visita Meg, a única humana que foi criada pelos aliens e é considerada a escolhida. Ela previu a localização da relíquia e fica curiosa que outra pessoa pode ativá-la. De volta a Kuan, ela acorda na nave dos Spartans e um holograma da Doutora Miranda aparece para pedir a Kuan um favor, que ela grave um vídeo alertando as outras colônias sobre a ameaça da Covenant. No entanto, após passar toda uma vida lutando contra a propaganda do governo, Kuan se recusa a fazer
fazer parte disso, a menos que aceitem pagar a liberdade por sua colônia. Master Chief está na nave observando a relíquia e depois alimenta Kuan, e descobre que já se conheceram antes, pois foi ele que matou a mãe de Kuan. A conversa é interrompida quando ele recebe uma mensagem informando que Kuan deve ser eliminada e ele se recusa e decide desligar todas as câmeras de segurança. Na base, a almirante está furiosa, então Hansen explica que a relíquia parece ter devolvido as memórias e sentimentos do Master Chief. Era impossível, mas para retornar o controle, eles reduzem o oxigênio da nave a 0 para matar Kuan. Mas Master Chief tem o suficiente para abrir os painéis da nave, devolvendo o oxigênio para a garota sobreviver. A almirante não aceitará mais insubordinação e ordena que os fuzileiros de elite dos Spartans explodam a nave quando ela se aproximar. Na nave, Kuan pega uma arma e ameaça Master Chief, pensando que ele tentou matá-la. Para ganhar sua confiança, ele tira seu capacete e mostra seu verdadeiro rosto, revelando que seu nome é John. Kuan concorda em trabalhar juntos e atira na IA da nave para mudar para o modo manual, e John começa a pilotá-la. Mas um canhão os atinge primeiro e a nave cai no chão, e vendo todos os soldados agora indo atrás deles, John decide tocar novamente na relíquia. A visão mostra agora sua família e ele, mais novo, desenhando a tal relíquia. Nesse momento, a relíquia envia uma onda de energia por toda a base, fazendo toda a energia ser desativada e todas as armas juntos. A nave recebe energia extra, então John e Kuan voam para escapar da base de comando. Agora um flashback mostra John 20 anos antes, quando ele ainda estava em treinamento. Ele sai furtivamente no meio da noite e se encontra com Soren, seu amigo, que de repente saca a arma contra ele. Eles iriam escapar, mas John não quer mais e lembra a Soren que eles devem respeitar as regras. Mas Soren fala sobre seguir seus sonhos. Ele também lembra a John que perdeu um braço por causa de experimentos e John decide dar a ele 5 minutos para escapar, mas ainda se recusa a ir junto. De volta ao presente, John explica a Kuan que estão usando um método de viagem especial chamado Sleep Space. Eventualmente, eles acabam no meio de um campo de asteroides, então John usa os reflexos rápidos para pilotar ao redor deles. Uma vez que saem do campo de asteroides, encontram uma estação espacial escondida conhecida como a Terrubble, que vive fora das regras da UNSC. Assim que entram, os habitantes sacam suas armas e tentam bloquear o caminho de John, pois ele é um Spartan, mas ele continua andando sem medo. Nesse momento, o líder da estação ordena que abaixem suas armas e é Soren, seu velho amigo, que o recebe calorosamente. Porém, ao ver a garota, revela a John que há uma recompensa pela cabeça dela. Enquanto isso, na UNSC tem uma reunião especial para discutir a situação. Eles querem que John seja eliminado, mas a Dra. Hansen vai contra os desejos da almirante e revela que tem um novo programa chamado Cortana. Segundo ela, é a próxima etapa da evolução humana e pode sobrescrever a consciência dos Spartans para substituí-los por uma inteligência artificial, tornando-se assim mais controláveis. Sob pressão de seus superiores, a almirante não tem escolha a não ser aprovar um teste da Cortana. De volta a Madrigal, o político Grat mata todos os rebeldes que tinham, de alguma forma, um vínculo com o pai de Kuan. Quando um drone passa por perto, ele também o derruba para não ser espionado. John confia no seu amigo, que o recebe como um irmão em sua casa. E mais tarde, Kuan e John mostram a Soren a relíquia, mas quando Soren a toca, nada acontece. Ele decide então apresentá-los a Red, um eremita que foi mantido cativo pelo Covenant. Quando ele vê a relíquia, reconhece como um objeto importante para a rebelião da Covenant e explica que os aliens estão procurando pela galáxia por mais peças iguais a essa. Quando ele a toca, nada acontece, pois apenas os escolhidos podem ativá-la. Então ele joga para John, que pega com sua mão, e a relíquia imediatamente brilha na forma de um anel. Dispara uma onda de energia, fazendo com que John tenha outro flashback, durante o qual vê o corpo morto de sua mãe. Quando John volta à consciência, Red grita que o anel é Halo, a super arma que os alienígenas querem usar para acabar com a humanidade. Red acha que John deve destruir a relíquia e morrer para salvar todos, e perturbado pela revelação, John decide que precisa da ajuda da UNSC para lidar com essa arma perigosa. Então pede a Soren que cuide de Kuan e parte em sua nave. Momentos depois, ele chega à base e é imediatamente preso, enquanto
enquanto Hansen leva a relíquia para estudar. A doutora está muito feliz pela relíquia e vai falar com John, que explica que viu algo na garota que o fez fugir e sente que está diferente, conectado a alguma coisa que não sabe explicar, e só voltou pois confiava na doutora. Porém, é revelado que a Cortana na verdade é o próprio clone da doutora Hansen. Assim, outro flashback mostra o planeta Oban, uma colônia humana dedicada à reciclagem de resíduos. Enquanto todos trabalham, dois jovens se escondem para ler uma história juntos. Ao verem os personagens trocando um beijo, decidem experimentar, mas são pegos pelos guardas, que os perseguem até pegarem o garoto e o espancam até a morte. Eles começam a ferir a garota também, mas nesse momento alguns alienígenas do Covenant chegam. Após afastarem os guardas, os alienígenas analisam a garota e percebem que ela é quem estão procurando e levam para Covenant. No presente, essa menina se tornou Make e ela informa aos hierarcas do Covenant que ela mesma irá buscar a relíquia de John. Já a doutora Hansen finalmente despertou o corpo clone que mantinha escondido no laboratório. Após uma conversa, a doutora confirma que o cérebro do clone está em boas condições e Hansen leva John ao laboratório, o convencendo a passar por um procedimento para ele poder voltar às atividades. Em seguida, eles inserem uma agulha no olho do clone para extrair seu cérebro, que então é implantado na cabeça de John enquanto o clone é vaporizado. Assim que o procedimento termina, Cortana finalmente aparece como um holograma representado por uma inteligência artificial. Sua missão futura é interagir completamente com John para otimizar o seu desempenho físico e mental, mas por enquanto Hansen limitou seu acesso porque primeiro quer usá-lo para testar a tal relíquia. Quando John acorda, ele não gosta muito da ideia de ter uma voz em sua cabeça, mas eles continuam a testar a relíquia e assim que John toca nela novamente, ela ativa e mostra a ele mais lembranças de sua infância. Mas enquanto está conectado, Cortana não pode acessar suas visões. Mais tarde, John tenta pesquisar o banco de dados para o local de suas lembranças e Cortana tenta guiá-lo, mas nenhum desses nomes desperta sentimento como a relíquia fez. Cortana lembra ele do seu regulador emocional que o impede de sentir essas coisas. Então John decide removê-lo e Hansen diz a Cortana para guiar John, para que ele entenda que ela é uma amiga e não uma espiã. Seguindo as instruções de Cortana, John remove com sucesso o regulador com uma faca, sem saber que o seu companheiro Kai está o observando. Depois John sai para dar um passeio e experimentar o mundo e a arte com sentimentos reais agora. E ao ver um cachorro, ele lembra da relíquia. Então corre de volta à base para tocá-la novamente. E dessa vez ele lembra de quando o garoto estar desenhando a relíquia repentinamente, o que deixava o seu pai furioso. Ele também desenhou um segundo artefato, dizendo que ambos os objetos deveriam estar juntos, e seu pai o fez enterrar algo, e quando John volta, quer encontrá-lo. Ele lembra de ver vários anéis de gelo ao redor do seu planeta. Cortana encontra no banco de dados e ele vê herida nos dois. Um planeta que ficou desabilitado depois de uma nave de carga trazer um vírus que se espalhou para a população. Quando a doutora o encontra, John conta tudo a ela e concordam em viajar juntos para herida nos dois, em busca de respostas, mas para ela é apenas para encontrar o segundo artefato e ver o poder que as duas relíquias têm junto. Enquanto isso, uma nave de patrulha observa uma nave estelar da Covenant aparecer perto deles, mas ela não o ataca. Estabelecem comunicação e uma mulher desesperada pede ajuda, dizendo que escapou do seu planeta quando foi atacado pelo Covenant. Um grupo de soldados embarca na nave para resgatá-la, mas na verdade é Make que lidera uma emboscada de vermes alienígenas que imediatamente começam a matar todos os soldados. Ela se aproxima do líder para interrogá-lo, mas ele se recusa a falar. Então ela o mata sem piedade com uma arma que sai de sua unha. A nave dos soldados não tem nada útil, então Make decide que irá para Madrigal. Já na Rubble, Kuan vê notícias de que Krat está tomando conta do seu planeta natal. Então ela pede para Soren para deixá-la ir e lutar, mas Soren se recusa. Mais tarde, Kuan tenta roubar uma das naves para fugir, mas Soren aparece. Então ela faz uma oferta nova. Se ele levar ela de volta a Madrigal, ela o pagará generosamente com o dinheiro de sua família, pois ela é da família real. Soren
Soren aceita e eles partem em uma nave. E assim todos estão em aventuras pela galáxia em busca de descobrirem toda a verdade. É revelado também que a Dra. Hampton conhece John desde garoto, por isso ele confia nela. E de volta à base, Kai decide seguir o exemplo de John e também retira seu regulador emocional. Já se sentindo diferente, ela escolhe tingir o cabelo e mais tarde Kai e o resto da equipe são chamados por Miranda, que quer testar o artefato enquanto Hansen está ausente. No entanto, não importa quem toque, nada acontece. Já Hansen e John chegam à Eridanos-2 e encontram a casa de infância dele. John começa imediatamente a cavar e encontra uma caixa com seus desenhos. Em seguida, ele entra na casa e pede a Cortana para usar suas memórias para recriar como este lugar costumava ser. Enquanto caminha, mais e mais memórias vão voltando e ele vê o seu eu criança, desenhando e encontrando uma enorme estrutura metálica. O desenho representava uma caverna subterrânea que o pequeno John entrou com seu cachorro. Lá, a criança tocou em algo na parede e fez a caverna começar a tremer. Então, ele fugiu. A próxima visão mostrou Hansen vindo falar com ele. Então, de volta ao presente, John pergunta a Hansen por que ela estava lá, mas a doutora explica que o trauma provavelmente confundiu suas memórias. Então, John anuncia que lembrou onde está o segundo artefato e eles vão para o deserto e entram em uma antiga caverna onde encontram o artefato preso na parede. Enquanto isso, Soren e Kuan chegam a Madrigal, onde encontram cartazes de procurado com a cabeça dela. Eles participam do memorial do pai de Kuan e conversam com o segundo no comando e acabam descobrindo que a revolução e os rebeldes acabaram. As pessoas estão assustadas e com medo, então começam a seguir Gret. Kuan surta e chama todos de covarde, chamando a atenção dos guardas. Então, enquanto as pessoas entram em pânico e são espancadas, Soren arrasta Kuan de volta para sua nave, mas infelizmente ela já foi tomada pelos guardas. Kuan convence Soren a ajudá-la e encontra sua tia, que terá o tal dinheiro para comprar a nave de volta. Enquanto atravessam o mercado, a dupla é atacada pelos habitantes locais, mas Soren imediatamente se defende e os enfrenta. Mas antes que as coisas piorem, a tia de Kuan se revela. Então Kuan fica com ela enquanto Soren sai para verificar sua nave. Infelizmente, um comerciante o informa que sua nave já foi desmontada e tirada as peças. Então Soren aproveita e rouba a moto dele. Voltando a Kuan, ela descobre que sua tia não tem mais dinheiro porque o seu pai gastou tudo na resistência. A tia diz que seu pai morreu por uma mentira e anos atrás, em uma guerra, o pai de Kuan visitou um grupo no deserto chamado de Místico. Quando ele voltou, seu comportamento estava completamente diferente e ele tinha certeza do seu propósito era libertar Madrigal. A conversa é interrompida por uma assassina enviada por Grat, que rapidamente mata sua tia. Ela quer matar Kuan, mas Soren chega e abre fogo. Mas a assassina ferida escapa pulando pela janela e Soren arrasta Kuan para fora. Guardas aparecem atirando neles, mas a dupla sobe na moto e foge em alta velocidade. Já na base da UNSC, Kai revela a Miranda seu novo cabelo, no qual Miranda achou um pouco estranho Esparta serem vaidosos. Depois, no laboratório, Kai está mais falante e, como estão analisando um corpo alienígena, revela a Miranda que sabe parte do dialeto deles. Isso ajuda na pesquisa e Kai contou sobre os Spartans nos treinamentos que tinham que aprender a ter apenas um ao outro e nada de sentimentos. E mais tarde, Kai revelou que seu cabelo estava feio, pois nunca tinha pintado antes, e que a transmissão que estavam estudando se falava de Halo, e assim acabaram ficando amigas. Eventualmente, Soren e Kuan chegam ao deserto, mas a moto quebra. Soren algema Kuan a moto e sai para buscar uma alternativa. No entanto, Kuan usa uma pedra e quebra a moto e consegue se libertar. Mais tarde, quando Soren volta em um jeep, encontra a moto sozinha. De repente, Kuan revela estar se escondendo sobre a areia e o surpreende por trás e o nocauteia. De volta, a Dra. Hansen, outro flashback mostra ela fazendo um tour em uma escola de garotos super gênios em Eridanos-2. No entanto, ela se surpreendeu ao ver John salvar uma criança de cair e foi muito impressionante. Então é revelado que o seu marido era o Capitão Jacob, o que significa que Miranda é filha dela. No presente, Miranda chega a Eridanos-2, onde Hansen está montando uma base para trabalhar na obtenção
localização do artefato da rocha. Jacob a leva para a caverna onde Hansen está pedindo a John que fique longe deste artefato, porque desta vez é muito mais poderoso que o primeiro e pode matá-lo. Ele sai da caverna e descobre que Kai está mudada, adivinhando imediatamente o que ela fez. Kai não se arrepende, mas John diz a ela que não está apta para a batalha e a restringe de lutar. Mais tarde, a equipe tenta penetrar a rocha com um laser, mas isso provoca uma onda sonora que destrói o equipamento e faz todos correrem, pois a dor é insuportável. Essa onda é tão forte que alcança Meg, que está nas cavernas de Madrigal. Ela anuncia agora que sabe a localização do segundo artefato. De volta à caverna, a barreira protetora ao redor do segundo artefato finalmente se rompe. Enquanto todos se preparam para transportar o artefato, John ignora as ordens de Hansen e finalmente toca no artefato. Suas memórias agora são muito mais poderosas e vê Hansen que o sequestrou quando estava em casa para levá-lo ao programa dos Spartans. Hansen ouve John gritar e vai verificar, então ele aproveita a chance para exigir respostas. Quando Hansen diz que podem conversar mais tarde após recuperar o artefato, John tenta atacá-lo. Porém, Cortana o desliga por uma ponte neural e o deixa desacordado. Quando John acorda, descobre que estão sendo atacados por uma nave especial da Covenant, que rapidamente abre fogo e faz a equipe perder sua melhor nave. Eles terão que usar a nave de Miranda em vez disso, e enquanto os cientistas evacuam, Miranda e Hansen correm para evitar as explosões e ajudar a entrar na nave. Os Spartans saem para lutar contra os alienígenas que agora estão invadindo o acampamento. Uma batalha brutal começa e os aliens usam algum tipo de tecnologia avançada e por isso estão levando a melhor. No entanto, os Spartans são habilidosos na batalha e igualam as coisas. E ao ver toda essa morte, Kai congela, tornando-se um alvo fácil para a Covenant. John vai salvá-la e pula em um veículo alienígena que, depois de atirar nele, faz colidir com outro veículo. A explosão libera todos ao redor e em seguida ele luta contra os alienígenas cara a cara. Mas dessa vez é impiedoso, lançando toda a sua fúria sobre eles. Por estar distraído com isso, um alienígena consegue alcançar o artefato e a principal nave da Covenant o leva embora. Mas antes de partir, eles deixam Meg no chão, onde finge ser uma refém que acabou de ser libertada. Depois, Kai e Meg são levados à enfermaria e mais tarde, atrás de respostas, John decide trancar Hansen em um laboratório. Em seguida, ele ativa o sistema de descontaminação que deveria expor Hansen a uma radiação até matá-la. Enquanto a médica implora por sua vida, John diz a Cortana para parar isso, mas ela não pode anular o sistema. No último segundo, John liberta Hansen e revela que tudo foi um teste para conhecer os limites de Cortana. Mais tarde, Meg conta aos médicos que foi sequestrado pelo Covenant quando era criança, mas se recusa a dizer mais, ao menos que John fale com ela. Os superiores permitem que John veja Meg, que explica que Covenant quer o segundo artefato e que estão escondendo o primeiro no sistema estelar áspero. John quer saber o porquê deveria confiar nela, então Meg explica que é uma escolhida assim como ele. Isso perturba tanto John que ele deixa a sala, enquanto Jacob faz sua equipe começar a rastrear o sistema áspero que nunca foi explorado antes. A almirante faz com que Hansen ofereça o relatório completo sobre Cortana e os clones, esperando torná-la um bode expiatório. John chega e assume o interrogatório e Hansen explica que criou o programa Spartan para proteger a humanidade. Mas as melhorias precisavam de crianças para funcionar e como nenhum pai aprovaria isso, ela sequestrou crianças e substituiu por clones que eventualmente morreram pois eram instáveis. Hansen finge que apenas ela sabe disso para proteger Jacob e a almirante, mas a conversa também é ouvida por Miranda, que agora considera sua mãe um monstro. Furioso, John deixa a sala e pede a Miranda para confirmar se Meg realmente pode interagir com o artefato. E ele também diz a Cortana que tentará se livrar dela. Em seguida, ele visita Kai para compartilhar a verdade e precisa que ela melhore, pois irão trabalhar juntos. Enquanto isso, Hansen vai ver a almirante, que informa que ela está fora do projeto dos artefatos e Miranda assumirá seu cargo e a expulsa pelos guardas. Enquanto Miranda começa a testar Meg, John começa
começa a sentir ansiedade e foge para pedir ao computador uma verificação de saúde. De repente, ele tem uma visão de Kwon que desaparece quando Cortana anuncia que John precisa ver um médico. Mais tarde, quando Miranda tenta assumir o laboratório de sua mãe, o sistema nega o acesso e mostra apenas uma mensagem de Hansen pedindo para encontrá-la. Miranda vai vê-la e chama de monstro, então Hansen se desculpa por ter sido uma mãe ausente. Miranda sai sem dizer nada, mas depois é revelado que Hansen estava mentindo. Ela usou uma lente de contato especial para obter uma cópia da retina de sua filha e recuperar o acesso ao programa Spartan. Quando Miranda retorna ao laboratório, ela tem acesso ao sistema e os resultados do teste revelam que John e Make compartilham códigos genéticos únicos, tornando-se 2 em 1 bilhão de pessoas. Em seguida, John corre para ver Make, dizendo que não encontraram nada no local que ela mencionou. John começa a perder a razão e Make explica que tocar no artefato o deixou doente. O Convernente tinha suas pedras menos poderosas que costumavam deixá-la doente também, mas depois de muito treinamento, ela aprendeu a controlá-las e as pedras se tornaram suas servas. John permitir que ela acesse o artefato, ela poderá ajudá-lo a encontrar a paz. Enquanto Hansen secretamente recupera o acesso a Cortana e John convence Miranda a deixá-lo tocar no artefato novamente. Em seu quarto, Make sente que algo ruim vai acontecer e derruba sua guarda. No entanto, quando John toca no artefato, tanto ele quanto Make começa a ter uma convulsão. A mente de John é inundada por memórias perturbadoras até que, de repente, ele se encontra em um vasto campo de uma montanha com Make e os médicos veem seus sinais vitais estão perfeitamente sincronizados. John percebe que estão dentro do anel de Halo, mas quando toca em Make, pouco tempo depois, sua visão termina. De volta a Madrigal, Kwon está atravessando o deserto no Jeep. Enquanto se lembra de sua família, eventualmente ela encontra uma tempestade de areia, mas continua avançando até ver uma sombra estranha e ela deixa o veículo para fazer contato, mas de repente a derrubam. Quando Kwon acorda, encontra-se entre os místicos e conhece a líder, que se recusa a mostrar a ela o que mostrou ao seu pai, porque ela ainda não está pronta. No entanto, Kwon muda de ideia quando compartilha tudo pelo qual passou para estar ali. A líder explica que o ancestral de Kwon descobriu um combustível no deserto, que agora sustenta o planeta, e também o fez encontrar um ser estranho que lhe disse seu verdadeiro propósito. Então a líder pega uma chama desse combustível e coloca em uma tigela, onde se transforma em água para Kwon beber. De repente, a realidade de Kwon é alternada e ela aparece de volta na nave de John. Eles pousam no meio do deserto e retornam ao acampamento dos místicos, onde Red os recebe e anuncia o início da luta. Ela tem que lutar contra John pessoalmente e tenta o melhor que pode, mas obviamente John a mata facilmente. No entanto, isso é uma repetição e tenta novamente, e Kwon luta várias e várias vezes com diferentes armas, mas o resultado é sempre o mesmo. Eventualmente ela cai de joelhos e pergunta o que ele quer, fazendo com que John tire seu capacete e ofereça sua mão. Então John a leva para o deserto, onde ela vê um ser passando pelas formas de todos os seus antepassados até o seu pai. Ele se desculpa por tudo e revela que há um portal especial aqui alimentado pelo solo de Madrigal. Então é dever de Kwon protegê-lo. Quando Kwon acorda, ela aceita seu papel como nova protetora do planeta e volta ao posto avançado, onde visita a sua antiga casa. Depois de pegar algumas cartas antigas sobre o portal, ela ouve um barulho estranho e é Soren, que voltou porque prometeu a John protegê-la. No entanto, Grat e seus homens cercam o posto, mas Kwon tem um plano. Eles podem usar um túnel para ligar a estação de hidrogênio e matar todos. Enquanto os dois se escondem no abrigo, o tubo deve ser aberto manualmente. Então Kwon desce por um túnel secreto enquanto Soren mantém o inimigo distraído, atirando neles e até matando alguns. Kwon encontra um soldado, então eles começam a lutar e ela é salva por Soren, que atira no cara também. Em seguida, eles se preparam para chegar ao abrigo e enquanto Soren continua a matar mais capangas, Kwon cria uma distração com uma granada alienígena. De repente, Grat consegue derrubar Soren e ameaça
ameaça matar Kwon se ela não sair. No entanto, ela encontra uma arma Spartan e usa para atirar no tubo e cria uma enorme explosão. Soren e Kwon conseguem entrar no abrigo antes que as chamas os alcancem, mas agora seus inimigos não passam de poeira. Após a chuva limpar as chamas, Soren se despede de Kwon, que o paga com o dinheiro que encontrou no posto avançado. Agora Kwon é a nova protetora do planeta. Em algum momento depois, Hansen e Cortana notam que a saúde de John melhorou desde que ele se conectou a Make. John leva Make para passear e ela explica que a Covenant quer o Halo por causa de uma profecia que diz que aqueles que são dignos se tornarão deuses. John quer saber o que acontecerá com aqueles que não forem dignos e fica perturbado ao ouvir que serão purificados. A conversa deles é interrompida quando os soldados levam John de volta à base, onde estão assistindo os relatórios de todas as cidades que a Covenant conquistou. 11 milhões de pessoas foram mortas no último ataque, então a almirante diz que não pode mais esperar a Covenant chegar até eles. John concorda e pede permissão para deixar Make usar o artefato, para que ela possa encontrar a base da Covenant. Depois John visita Make para dar a notícia e ela agradece com um beijo. Eles acabam ficando íntimos enquanto Cortana os observa e mais tarde, depois que John adormece, Make decide que é melhor ficar com ele e com os humanos e não quer mais voltar para a Covenant. Ela então remove a unha, que é uma arma escondida, e na manhã seguinte Jacob informa a Hansen que a almirante quer que ela deixe o planeta antes do meio-dia. Depois que ele sai, Hansen usa lente especial e acessa o sistema para entrar em contato com o Make. Ela explica que a UNSC não deveria ter acesso às relíquias e muito menos ao Halo, porque a humanidade os usará para se autodestruir. Ela também acredita que Make e John estão sendo usados pelo governo, e Hansen jura que é a única que pode ajudar. Então ela quer que Make convença John a roubar a relíquia e trazer para ela. No entanto, quando Hansen menciona despertar o verdadeiro potencial da humanidade, Make se lembra do discurso da Covenant sobre se tornar deuses e desliga a chamada. Recusando-se a desistir, Hansen entra em contato com a equipe de John depois de dizer que a cadeia de comando foi corrompida. Invoca o protocolo Z, o que significa que os Spartans ficam offline e só recebem ordens dela. Ela diz que John não está bem e não pode ser confiável, então eles devem pegá-lo junto com Make e o artefato e trazer para a nave. Kai é a única que não gosta da ideia, então Hansen ordena que os outros Spartans a derrubem e deixe algemada. Na base, Miranda termina de analisar um áudio alienígena e descobre que Make atacou uma base, pois é sua voz. Seus comunicadores não estão funcionando por causa dos truques de Hansen, então ela precisa correr para avisar os outros. John pega Make para ir ao artefato e enquanto os Spartans os aguardam no final do corredor, Cortana, que ficou amiga de John, avisa da armadilha, enquanto desconecta Hansen do sistema. Depois de enviar Make embora, John se apressa e luta com seus próprios colegas de equipe. Mesmo não estando feliz com isso, consegue até um desafio justo, mesmo sem sua armadura. Em breve, Kai consegue se libertar e se junta à batalha, lutando lado a lado de John. Enquanto isso, Make corre para a sala do artefato para contar a Jacob e a almirante o que aconteceu, mas são interrompidos por Miranda, que diz que Make é inimiga e está disfarçada, e os guardas a derrubam imediatamente e começam a queimá-la com suas armas. Então Make estende a mão para tocar o artefato, assim o ativa, derrubando todos os Spartans e os guardas na base. Enquanto Make e John aparecem no anel, Make se despede dele e John cai desacordado no chão. Quando John acorda, descobre que toda a base foi atacada. Miranda o informa que Make partiu com o artefato, então ele corre para encontrá-la. Mas seu caminho é bloqueado por um Spartan ameaçando atirar em Kai. John começa a explicar que Hansen o sequestrou quando criança e manipulou com lavagem cerebral, mas os Spartans não acreditam nele, até que Jacob aparece e confirma a história, admitindo que ajudou sua esposa. Miranda ouve isso e também concorda, e os Spartans concordam em ajudar o John a encontrar Make, enquanto Kai vai atrás de Hansen. Infelizmente, Make já partiu em sua espaçonave, mas Hansen ainda está perto o suficiente para Kai pular em sua nave e atravessar o teto. O assistente de Hansen o atinge por trás, mas Kai o mata imediatamente, enquanto Hansen usa a distração para escapar no pod de
de emergência. Em seguida, a nave cai perto da base, mas por sorte Kai sobrevive graças à sua armadura. Depois, John se lembra da profecia de Covenant e percebe que há uma pista. Usando a Cortana, ele procura por um planeta que parece ser feito de pedaços de vidro e finalmente o encontra, revelando um truque que a luz geralmente o mantém escondido dos olhos humanos. Enquanto a equipe dos Spartans parte para recuperar os artefatos, os homens de Jacob encontram Hansen e trazem de volta à base onde será executado. No entanto, Hansen tem uma convulsão e começa a sangrar pelo nariz, o que significa que ela é na verdade um clone e a verdadeira escapou. Make retorna a Covenant e entrega os artefatos que permitirão que os hierarcas iniciem grande parte da jornada. Ela também pede para os hierarcas levá-la, mas como ela é a escolhida, eles aceitam. No entanto, em particular, discutem depois como irão matá-la depois que ativar os artefatos. Enquanto isso, John faz o seu melhor para pilotar a nave através do novo sistema estelar, mas a nave começa a apresentar defeito e uma sala pega fogo e Kai apaga imediatamente. John se recusa a parar e assim eles finalmente chegam ao seu destino. A equipe desce ao planeta e já derruba facilmente os guardas sem acionar o alarme, porque todos os alienígenas estão no templo. Quando os dois artefatos estão juntos, John e Make imediatamente sente a presença um do outro. John passa mal e cai no seu esconderijo e o inimigo o vê. Os hierarcas pensam que Make os trouxe aqui e libertam um exército enorme de guerreiros de elite. A batalha começa entre os Spartans e os guerreiros. No entanto, as forças alienígenas são mais poderosas, mas John derrotou vários inimigos antes de ir atrás do líder. Porém, o líder é extremamente forte e habilidoso e o domina com facilidade, rachando seu capacete. Make vê isso e corre de volta para o artefato, tocando para liberar uma onda que atinge a maior parte dos guerreiros alienígenas e empurra eles para fora de um penhasco. Enquanto o artefato dispara um feixe de luz para o céu, revela a localização de Halo. Enquanto os alienígenas se ajoelham diante da visão, John se aproxima de Make, tentando convencê-la que aquilo não é real e que precisam sair daquela ilusão, e os outros Spartans protegem o corpo congelado de John dos alienígenas. Mas há muito deles e a batalha se intensifica e de repente John percebe que Make está sangrando e quando ele retorna à realidade, o corpo dela morto cai no chão. Acontece que Kai teve que matá-la para resgatar John e o artefato é desativado e o mapa para Halo desaparece. Então a Covenant só conseguiu ver metade dele e logo os Spartas são dominados pelos alienígenas e todos eles caem, exceto John, que se recusa a sair sem a equipe e os artefatos. Para evitar congelar quando tocar nele, John pede para Cortana assumir o controle de seu corpo. Cortana recusa porque não tem certeza se ele voltará vivo e o líder guerreiro acerta John, fazendo-o voar para longe, e como ele está prestes a morrer de qualquer maneira, Cortana finalmente aceita assumir o controle de seu corpo. Com Cortana no comando do Master Chief, o Spartan mais poderoso, os alienígenas são rapidamente mortos em segundos. O líder ainda está de pé, mas Cortana controla a nave Spartan de longe e usa para derrubar o líder. Em seguida, ela pega os artefatos e foge com os outros Spartans em sua nave, e como eles não têm kits de primeiros socorros, cuidam dos seus ferimentos com fogo. A doutora Hansen está exilada em um planeta humano, escondida, pois é procurada. E enquanto isso, Kai vai verificar John. Ele apenas move a cabeça, sem saber se está vivo ou não. Terminando assim a primeira temporada de Halo, série da Paramount de ficção científica de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!